Amém? Os irmãos podem se assentar. O texto que nós lemos e vamos ler novamente está lá em Gálatas, livro dos Gálatas, livro de Paulo, né? Epístola de Paulo, enviada à igreja dos Gálatas. Nós vamos ler aqui o capítulo 1, capítulo 1, versículo 6 em diante. Gálatas 1, versículo 6 em diante. Quem achou diz amém? Amém. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem, por favor, com suas Bíblias abertas. Diz assim: o apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas: maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém, igreja? Então aqui, qual o contexto da carta de Paulo aos Gálatas? Aqui havia um conflito, né? E o apóstolo Pedro, de certa forma, também fazia parte desse conflito, porque o apóstolo Pedro ele queria circuncidar os Gálatas, porque ele acreditava que além de Cristo ele precisava também circuncidar as pessoas. Sabe aquela história de Cristo mais alguma coisa, né? E aí Paulo falou: não, gente, veja bem, por que vocês estão se afastando do Evangelho? O Evangelho de Cristo é o Evangelho de Cristo. Cristo é suficiente, nele está toda a salvação. E ele é enfático, ele diz assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciasse um outro Evangelho diferente, né, desse que nós já temos anunciado a vocês, seja anátema, seja amaldiçoado, seja falso, não seja um Evangelho verdadeiro, né? E aí ele diz: apersuado eu a homens ou a Deus? Se eu procuro agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Em outras palavras, Paulo diz: se eu estivesse aqui para fazer a vontade dos homens, eu não seria servo de Cristo. E aí Paulo ele coloca uma questão, que muitas vezes o desvio do verdadeiro evangelho para um falso evangelho gira em torno dessa questão que envolve o conflito entre se fazer a vontade de Deus e se fazer a vontade dos homens. E muitas vezes, queridos, analisando, avaliando essas questões nos dias de hoje, eu vejo que a questão do falso e do verdadeiro na vida do cristão hoje está muito relacionado à disposição que o cristão muitas vezes tem de amar mais a vontade de Deus ou de amar mais a sua própria vontade. E dentro disso nós discorremos, fizemos um panorama histórico de toda a igreja. Falamos desde lá do período interbíblico que existiu antes da vinda de Jesus, 400 anos de silêncio profético. Falamos ali dos gregos que foram levantados na terra através do império de Alexandre o Grande, que praticamente fez todas as nações da terra aprenderem o grego, e como isso ajudou na expansão do evangelho. Por quê? Porque o grego se tornou uma língua universal, e quando o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito em grego, praticamente todo mundo sabia ler o grego. Então isso facilitou muito a expansão do Evangelho de Cristo na terra. Também falamos, irmãos, da vinda de Cristo na plenitude dos tempos, né? Como está escrito ali em Gálatas, capítulo 4, né? Capítulo 4, não lembro aqui agora o versículo, mas diz que na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, vindo o tempo exato, o tempo perfeito, o tempo preparado por Deus, Jesus veio. Ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, se tornou juiz dos vivos e dos mortos. E aí então surge a fé cristã, fé em Cristo. E essa fé é registrada, no Novo Testamento em grego, e ela começa a se expandir. Falamos daí, irmãos, como que a igreja começou a se corromper a partir do ano 314, quando a igreja se une ao Império Romano, e a partir dali a igreja ela começa a se distanciar da vontade de Deus. Por quê? Porque entra o dinheiro, entra o poder, entra o Império Romano e começa a interagir com a igreja. E aí muitos cristãos começam a se converter ao cristianismo, não porque realmente estavam sendo tocados pelo Espírito Santo e estavam entendendo a salvação que Deus havia liberado sobre as nossas vidas através do sacrifício de Jesus, mas estavam se convertendo porque o império dizia que tinha que se converter. Então é aquela história, começou a nascer muitas falsas conversões, a falsidade começou a entrar vamos dizer assim, no ambiente da vida cristã. Me converti a Cristo, mas para agradar o imperador e não para satisfazer a vontade de Deus. Aí começa aquela história, agradar os homens ao invés de agradar a Deus. O apóstolo Paulo, eu vou tocar nesse assunto até o fim, irmãos. Agrado eu a homens ou agrado eu a Deus? Agrado eu a homens ou agrado eu a Deus? E aí então a religião, a fé cristã começa a se corromper e se afastar daquilo que ela era na sua essência, porque a essência da fé cristã é o Evangelho de Cristo. Deus enviou seu Filho para morrer e através do seu sangue derramado na cruz, dar à humanidade a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, através da graça, um perdão gracioso de Deus, dado através do sacrifício do seu Filho. Porém a igreja começou a tomar outros rumos, o perdão já não era mais pelo sangue, o perdão era vendido através de indulgências, através de procissões, através de rituais. Ou seja, a igreja começou a andar num caminho muito diferente do qual ela foi criada, da qual ela deveria ainda estar andando. Ela se desviou, se afastou dos caminhos de Deus. E aí falamos, irmãos, que lá mais ou menos no século 8, no século 9, o Evangelho começou a se expandir ali para a Europa, para a Nova Inglaterra, para a Grã-Bretanha, e ali havia os celtas, que era um povo que cultuava espíritos, entidades, era um povo adepto à prática da bruxaria, da magia. E aí, o que aconteceu? A igreja na época católica, apostólica, romana, ao invés de cristianizar as pessoas e levá-las para Cristo, simplesmente trouxe as pessoas para a igreja e tentou readaptar, ressignificar aqueles rituais, transformando rituais pagãos como se fossem rituais cristãos. E aí surgem Dia de Todos os Santos, Halloween e tudo mais. E para mim não pregar tudo de novo que eu já preguei, eu quero me ater aqui em algumas coisas que eu não falei para a igreja sobre Halloween, na época que eu toquei nesse assunto. Então nós sabemos, já é de conhecimento dos irmãos que estavam aqui naquele dia que eu estava falando sobre esse assunto, que esse ritual é um ritual pagão. Os celtas, eles tinham o dia 31 de outubro como o último dia do ano deles. Eles celebravam as colheitas e ali eles faziam rituais que envolviam até morte de crianças, que envolvia sacrifício humano. Na visão dos celtas, no dia 31 de outubro, a linha que dividia o mundo dos vivos dos mortos era quebrada. Então os espíritos dos antepassados podiam visitar os seus parentes vivos, mas também vinham os espíritos malignos juntos. Então eles criavam lá um ritual onde eles colocavam máscaras, roupas pretas para enganar os espíritos, Então estou mascarado, nenhum espírito vai saber que eu sou eu, Olha só que ideia maravilhosa, Então o espírito não vai saber que a pessoa que está usando aquela máscara é a pessoa que está ali. Irmãos, eu fico pensando como que o ser humano às vezes
foge da realidade, perde a percepção da realidade das coisas, né? E tudo isso acabou vindo como uma prática do calendário cristão, né? Dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, dia 2 de novembro, dia de Finados, e dia 31 de outubro é a véspera do dia de Todos os Santos. Então no ano foi instituído 3 dias de celebração a morto. Criou-se um grande portal para quem trabalha com bruxaria, com magia, com ocultismo. É um portal de evocação muito grande. Tanto é que no dia 31 de outubro, no mundo inteiro, se celebra o satanismo, né? Então eles aproveitaram essa data, porque é uma data que se tornou uma data muito forte, porque tudo aquilo que é estabelecido em forma de lei, ou que é estabelecido através de uma religião, aquilo adquire uma força muito grande no reino espiritual. E esse ritual ele se tornou mais forte ainda quando ele foi para os Estados Unidos, porque nós falamos para os irmãos aqui que a cultura predominante no mundo hoje, ocidental, é a cultura que vem dos Estados Unidos, porque é o país que está, vamos dizer assim, é o país considerado ainda o top, né? O país exemplo para todos os países ocidentais. Então tudo que se produz nos Estados Unidos geralmente é difundido nos demais países, porque a cultura dos Estados Unidos ela é forte, a cultura econômica é forte, né? Os dois maiores bancos mundiais estão lá. A cultura artística dos Estados Unidos ela é muito forte, né? Os Estados Unidos é o maior produtor de filmes, de séries, né? Que hoje estão disponíveis aí na Netflix, na televisão, filmes de super-heróis. A maioria, grande parte, vem de lá. E quando os irlandeses levaram a cultura do Halloween para os Estados Unidos, aí sim, essa festividade pagã, ela adquiriu assim uma dimensão muito grande. E aí surgiu lá aquela cabeça de abóbora com uma vela dentro. Quem lembra disso aí? E os irmãos sabem qual é a história daquela abóbora? Que na realidade não era uma abóbora, era um nabo, né? Era uma cultura, era uma lenda irlandesa sobre um homem chamado Sting Jack, que era Jack, sabe a pessoa que é sovina, a pessoa que ela não compartilha nada? É que tem uma palavra e me fugiu essa palavra. Jack o avarento, né? Então esse Jack, conta-se nessa lenda que ele era tão esperto que ele enganou o próprio diabo. Ele chamou o diabo para um drink, e aí ele convenceu o diabo em se transformar numa moeda para ele pagar o drink. E diz que o diabo se transformou na tal da moeda. Ele não pagou o drink com a moeda, colocou aquela moeda junto de um crucifixo de prata e prendeu o diabo ali. E aí depois que ele soltou o diabo, ele fez um acordo com o diabo não tomar a alma dele. Só que o tal do Jack morreu, e aí quando ele morreu, não aceitaram ele no céu, porque ele era pecador, enganador, e o diabo também não aceitou ele no inferno, pelo mesmo motivo, né? O cara era tão ruim que nem o céu nem o inferno queria ele. Então o que aconteceu com o Jack? Ele virou uma alma penada, né? O destino dele era caminhar pela terra, carregando um carvão em brasa, dentro de um nabo, aonde foi confeccionada uma careta, né, com olhos e boca. Então ele andava com aquele nabo, né, importunando, incomodando as pessoas. Então, quando veio para os Estados Unidos, lá não tinha muito nabo, lá tinha abóbora, né? Era uma terra que produzia abóbora em abundância. Então mudou-se para a abóbora, e assim começou a se difundir. Ou seja, ninguém nem lembra do nabo, mas todo mundo lembra da abóbora. Então os irmãos conseguem entender como uma cultura forte, ela consegue difundir valores com muita facilidade, e aí a abóbora ficou conhecida, né, como sendo parte desse ritual do Halloween. Mas irmãos, o que aconteceu? Diante de tudo isso, diante desse desvio tão grande da fé, que começou, irmãos, a aceitar a mentira, que começou a aceitar os rituais pagãos, e que começou a vender o perdão através de indulgências, Martinho Lutero, que era padre, os irmãos têm que entender o seguinte: Martinho Lutero não era um pastor, ele era um
padre. Martinho Lutero era um padre alemão. Qual era o sentimento de Martinho Lutero com relação a tudo isso que estava acontecendo? Ele queria construir uma nova igreja, abrir uma nova denominação? Não, irmãos. Ele queria reformar a própria igreja católica apostólica romana, da qual ele mesmo fazia parte. Por quê? Porque ele viu um desvio tão grande da fé, porque a fé que era tão simples se tornou tão complexa. A fé que era simplesmente você entregar a vida para Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador, acreditar que o sangue dele perdoava os seus pecados, se tornou algo tão cheio de regras, de mandamentos, uma situação assim onde quem tinha mais dinheiro levava vantagem sobre quem tinha menos dinheiro. E aí surge a doutrina do purgatório, onde era pregado pela igreja católica que a pessoa que não estava muito bem aqui e tal, ela tinha umas coisas ainda para ajeitar, porque o sangue de Jesus não é suficiente para pagar o pecado das pessoas. Então a pessoa vai para o purgatório, aí quando ela chega lá, alguém aqui tem que ou rezar, ou orar, ou pagar, né? E aí o que aconteceu? Teve um teólogo cristão chamado João Letzel, que ele era um pregador ferrenho do purgatório, uma das pessoas que a igreja romana levantou para pregar essa doutrina, e ele foi enviado exatamente na cidade onde morava Lutero, que era o Wittenberg. E esse João Letzel, ele chegou lá, e ele era muito eloquente. Ele fazia um discurso assim que sensibilizava o coração das pessoas, né? Que ele dizia assim: olha, aquela alma está lá clamando, e ela pode sair de lá. Se uma moeda cair na caixinha, você não vai ter coragem de entregar uma moeda para tirar aquela alma do purgatório, né? Que amor é esse? Então ele era uma pessoa envolvente, ele envolvia as pessoas com um discurso emocional muito forte, que levava as pessoas a entregar, às vezes, tudo que elas tinham ali, para que a alma de alguém que estava no purgatório pudesse sair de lá. E Lutero foi ficando incomodado com aquilo, e ele então, no dia 31 de outubro de 1517, inconformado com essa questão da indulgência e com a questão do papado, né? Ele não aceitava, né, a questão de um papa determinar regras e leis mais do que a palavra de Deus. Porque o que aconteceu, irmãos? A igreja católica, ela estabeleceu que tradições e a posição dos líderes tinha mais peso até mesmo do que a própria Bíblia. E Lutero não aceitava de jeito nenhum. Então ele criou as 95 teses, basicamente combatendo o quê? O papado e a venda de indulgências. Tanto é que numa das teses, a tese número 6, ele diz assim: o Papa não tem poder de remir pecados, apenas de declarar e confirmar o perdão que Deus já deu através do sacrifício de Jesus. Simples. Ele simplesmente disse isso na tese número 6. Papa algum tem poder de remir pecados. Ele só pode declarar e confirmar o perdão que Deus já liberou. Ele não pode remir, ele não pode. E assim ele foi confrontando. E as pessoas passavam ali na frente da catedral e liam aquelas teses e começavam a refletir. E assim então começou a haver o processo de reforma, né, dessa reforma que nós chamamos de reforma protestante. E, irmãos, eu penso assim, a mentira e a verdade, elas sempre caminharão tentando entrar na nossa vida, né? Nós temos uma luta muito grande para nos mantermos o quê? Na verdade. Quando eu penso nessa questão do Halloween e em toda essa questão da mentira, do paganismo que existe em torno dessa situação, eu fico pensando, irmãos, que dois propósitos existem nessa festa. Primeiro, alinhar os pensamentos das crianças, dos jovens e dos adultos
com o misticismo praticado na bruxaria, na magia e nos cultos de origem pagã de maneira geral. As pessoas hoje, principalmente os jovens, eles estão muito abertos hoje ao mundo místico, ao mundo espiritual, relacionado a essas questões mágicas e ocultistas. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Se você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio, abre a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9. Diz assim, Deuteronômio 18, 9: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte espírito adivinhador, nem mágico, nem necromante, ou quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Então aqui nós temos um texto que condena essas práticas. Mas pastor, não era só no Velho Testamento? Não, irmãos, é no Velho, é no Novo, é hoje. Por quê? Porque isso faz parte de uma lei moral de Deus. O Velho Testamento ele tinha lei cívica, lei cerimonial e lei moral. A lei cívica e a lei cerimonial, muitas coisas ficaram presas ao Velho Testamento, mas a lei moral de Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele não gostava lá, ele continua não gostando hoje. O que ele não aprovava lá, ele continua não aprovando hoje. Então hoje, eu vejo que eu e você como igreja, nós temos um grande desafio. E é difícil esse desafio, por quê? Porque parece que hoje a mentira está tão engendrada e tão misturada com a verdade, que remover dói. E muitas pessoas não têm coragem de fazer. Então quando você pensa, por exemplo, em Páscoa, Páscoa tem a ver com coelho e com chocolate, irmãos? Tem, irmãos? Mas quando você lembra de Páscoa, o que você lembra? Ovo de Páscoa, chocolate. Isso não tem nada a ver com cristianismo, né? Tem nada a ver com cristianismo. Natal, ho, ho, ho. O que o pessoal lembra? Papai Noel, árvore, né? Guirlanda. Gente, isso não tem nada a ver com Natal. Só que tudo isso está tão engendrado dentro da fé cristã, que tem gente que para tirar dói. Você está entendendo? Só que está lá. E sabe o que vai acontecer? Ninguém vai tirar isso da sociedade, irmão. Sabe por quê? Porque o Natal só com Jesus na cruz, só com Jesus na cruz não, com Jesus nascendo, e a Páscoa com Jesus na cruz não vende. Não vende, irmãos. O que vende? É o Natal do Papai Noel, é o Natal, é a Páscoa do Coelho. 31 de outubro comemora-se o dia da Reforma Protestante, mas ninguém lembra. A cidade fica cheia de morceguinho, é de fantasia, é de zumbi. Por quê? Porque o que se lembra é do Halloween. Então o diabo, ele está sempre trabalhando para que as coisas dele fiquem em evidência e as coisas de Deus fiquem sumidas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E nós aceitamos isso. A gente, como povo de Deus, nós estamos engolindo isso, e nós estamos aceitando isso de boa, na linguagem do jovem. E muitas vezes, irmãos, isso está trazendo confusão na nossa mente, no nosso coração. Nós estamos ficando com o coração dividido entre servir a Deus e servir ao diabo, entre fazer com que, vamos dizer assim, seguir a verdade ou andar no caminho da mentira. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia
em 2 aos Tessalonicenses, vamos fazer você abrir Bíblia hoje. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segundo aos Tessalonicenses 2, 7. Eu quero que você preste atenção na palavra, porque a palavra de Deus tem que falar ao seu coração, não é o que o pastor Gaudilei está dizendo. Porque se eu falar alguma coisa fora do que está aqui, você tem que ficar com o que está aqui. Deixa o pastor Gaudilei de lado. Entende? O que tem que ser verdade na sua vida é o que a Bíblia diz. Então, segundo aos Tessalonicenses 2,7, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Olha só, com todo o poder e sinais e prodígios do que, irmãos? Da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Grave bem isso, amor da verdade, para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, aqui está dizendo que antes da vinda do anticristo, vai haver na terra uma operação de iniquidade, de injustiça e de mentira no mundo. Que Satanás vai operar com toda injustiça, com toda iniquidade e com todo engano. E aqueles que não receberam o amor da verdade vão ser enganados, porque tiveram prazer na mentira. Então, quando a palavra de Deus nos traz essa revelação, o que o Senhor está dizendo? Cuidado, para que você não esteja dentro da igreja, mas andando na mentira, para que você não esteja dentro da casa de Deus, mas comprometido com a mentira e não com a verdade. Porque, irmãos, nós vemos um tempo em que tudo está acontecendo. Nós somos uma geração que está vendo muitas profecias se cumprirem, e tudo está dizendo que Jesus está voltando e que o anticristo está muito próximo de se revelar na terra. E dentro do meio cristão tem muito engano hoje. Hoje as pessoas precisam estar atentas para ver se não estão mais fazendo a vontade do homem do que a vontade de Deus. Eu fico preocupado com igrejas evangélicas onde em períodos no mês de junho e de julho as igrejas fazem festas jesuínas, onde todo mundo coloca camisa xadrez, chapeuzinho de palha, com a desculpa de que nós estamos evangelizando os perdidos. Será que muitas vezes nós não estamos simplesmente querendo ficar parecidos com aqueles que estão lá fora e não temos coragem de admitir isso? Porque, irmãos, a festa junina ou julina, ela tem como princípio a exaltação a santos, que na realidade são entidades espirituais, né? São Pedro, São João, enfim. E aí o que acontece? A gente tem que parar para refletir. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos fazendo a vontade dos homens? Será que é a vontade de Deus que está sendo feita de verdade, ou será que é a vontade do homem que está sendo feita? O homem está querendo pular quadrilha, gospel, né? O homem está querendo fazer as coisas que os outros estão fazendo lá fora, aí cria um nome diferente. Eu fico pensando nessas coisas. Será que nós estamos preocupados em ganhar o mundo para Jesus, ou nós estamos mais preocupados em trazer o mundo para dentro da igreja? Então são questões que nós temos que refletir.
Por quê? Porque a palavra de Deus diz: o amor da verdade. Ou seja, nós temos que estar firmados aonde? Na verdade. Então essa palavra não é fácil, ela é uma palavra dura, porque ela é uma palavra que confronta o nosso coração. Mas será que nesses dias nós precisamos ser agradados, afagados ou confrontados? Qual será a maior necessidade hoje que nós como cristãos temos nesses dias, né? Então, quando nós falamos de reforma, nós temos que pensar nisso. Será que não precisa haver uma reforma na nossa vida? Será que não precisa haver uma reforma pessoal na nossa vida, em relação aos valores da fé cristã, um retorno verdadeiro à fé cristã? Então, quando Martim Lutero ele se levantou num tempo em que falar a verdade, defender a verdade, era correr risco de vida. Porque quem se levantasse contra o Papa, quem se levantasse contra o Império, estava arriscado a ser morto. Porque antes de Lutero, teve um homem chamado John Wycliffe, que se levantou para pregar a mesma coisa que Lutero estava pregando, e foi morto. John Hus se levantou para pregar a mesma coisa que Lutero estava pregando, foi morto. Aí Lutero se levanta, 95 teses, e aí ele lança os 5 solas da fé cristã, né? E o primeiro sola da fé cristã é o sola fide, ou somente a fé. O que aconteceu aqui, irmãos? Lutero, como padre, ele ainda estava assim pensando que salvação era uma mistura de graça com mérito humano. Existe a graça de Jesus, mas o homem também tem que fazer por merecer. Era assim que ele pensava, como a maioria dos padres pensavam. Ou seja, tem a graça, mas como o homem também tem que fazer por merecer. E ele estava assim, nesse pensamento, até que ele leu em Romanos 1,16 e 17, e ali o Espírito Santo entrou na sua mente e revelou para ele que a salvação é pela fé, e somente pela fé, e que não existe mérito algum do homem na sua salvação. E ali em Romanos 1,16 e 17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus que vem de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, mas o justo viverá pela fé. E os escritos de Paulo começaram a entrar no coração de Lutero, e ele começou a encontrar uma identificação muito grande com o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo disse ali em Filipenses, capítulo 3, 5 e 6, onde Paulo diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Só que depois o apóstolo Paulo diz: eis que considero tudo isso como nada para ganhar a Cristo. Naquele momento ele começa a olhar para a vida de Paulo, quando Paulo tem essa revelação de Cristo na sua vida, e ele começa a perceber que ele, assim como o apóstolo Paulo, era uma pessoa que era irrepreensível, um homem que praticava boas obras, um homem que andava corretamente, mas que não havia ainda descoberto a salvação pela fé em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. E ele começa a perceber que, exemplo de Paulo, ele estava vivendo sob o jugo de uma religião, de um sistema religioso que sufocava Cristo, que fazia com que Cristo ficasse escondido, ou que a salvação de Cristo não fosse revelada. E naquele momento então ele percebe que a salvação é pela fé, e que não existe mérito humano algum na salvação. E em Romanos 4, irmãos, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, usando o exemplo de Abraão. Se você depois ler em casa, com o tempo, pega lá Romanos capítulo 4, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele procura ensinar a igreja de Romanos que Abraão, o pai da fé, ele foi justificado pela fé, e não segundo as obras da lei. Porque quando Deus chama Abraão, não tinha lei.
Amém, igreja? Quando Deus chama Abraão e faz uma promessa, e a única coisa que o Senhor lhe dá é a promessa, e Abraão tinha que crer na promessa. Então, mediante a fé na promessa, Abraão começou a andar com Deus. E aí no capítulo 4 o apóstolo Paulo vai explicando, e Lutero trabalha muito o entendimento do capítulo 4 de Romanos, de que a salvação pela fé, ela vem antes da justificação pela lei. E como os judeus se apoiavam muito em Abraão, porque Abraão era o pai da fé e o pai dos judeus, o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, começa a mostrar: olha, Abraão, ele só foi conhecer a circuncisão depois que Deus se apresentou a ele, e ele creu em Deus. Então a salvação, ela é pela fé, somos justificados pela fé na promessa, e essa promessa feita a Abraão, ela se cumpriu em Cristo, ou seja, em Cristo todos nós nos tornamos herdeiros da promessa, porque se a justificação é pela lei, ou pelas ordenanças da lei, a promessa foi dada em vão, ou é pela promessa, ou é pela lei. E ele começa a mostrar, a promessa vem antes da lei, e essa promessa se cumpre em Cristo, para que aquele que nele crê, receba a salvação, tanto judeu como grego. Então ele usa ali, vamos dizer assim, duas linhagens de povos, porque para o judeu, a salvação era só para os judeus, e ele começa a explicar: não, gente, a promessa se cumpriu em Cristo, ela foi dada a Abraão, ela se cumpriu em Jesus, e aquele que crer em Jesus, seja judeu, seja grego, seja de qualquer outra nacionalidade, ele está debaixo da promessa, e ele é salvo pela fé na promessa, a promessa da salvação que está em Cristo Jesus. Então, se você, por exemplo, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, de 13 a 16. Romanos 4, de 13 a 16. Romanos capítulo 4, de 13 a 16. Diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça do que, irmãos? Da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Porquanto é pela fé, para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém, igreja? Então, o que quer dizer aqui nesse texto? Que a promessa de salvação é pela fé. Se você crer, você é salvo pela sua fé em Jesus Cristo, porque foi feita uma promessa, e Deus cumpre as suas promessas, e a promessa é que todo aquele que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador será salvo. E a lei, pastor? A lei foi revogada? Não, irmãos, a lei não foi revogada. A lei, ela continua existindo. Como, pastor? Veja bem, quando Deus te salvou em Cristo, Ele não apenas te deu perdão do pecado original, mas Ele também regenerou a sua natureza em Cristo. Ele te deu uma natureza regenerada em Cristo, para que você pudesse cumprir a lei, não para ter salvação, mas como evidência de que você é salvo. Amém, igreja? Ou seja, irmãos, a salvação, ela é uma nova vida que é enxertada em nós.
ela é uma nova vida que é colocada em nós, a vida que vem de Cristo, porque sem a vida de Cristo em nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, nós não conseguimos agradar a Deus. Primeiro, irmãos, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ainda que você queira cumprir a lei, você está morto. Você está morto, você está debaixo da condenação do pecado. Ou seja, tudo que você fizer em obras, são obras mortas. Por quê? Porque você ainda não tem a vida de Cristo, que entra em você quando você recebe a Cristo. Então por isso que Jesus diz que é necessário nascer de novo. A salvação é um novo nascimento, irmão. Quando você entrega a vida para Jesus, você está nascendo de novo no Espírito, e agora sim você tem condição de fazer o que Deus quer. A lei, Deus não te salvou para ser um fora da lei, amém, igreja? Deus te salvou para você ser um cumpridor da lei, só que não é o seu cumprimento da lei que vai te salvar, é a graça de Deus que já te salvou. Só que agora você, como filho de Deus, como servo de Deus, como salvo por Deus, você tem o Espírito de Deus que te capacita a cumprir a lei de Deus. Então nós em Cristo Jesus somos chamados a viver de modo a agradar a Deus, cumprindo a lei de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, mas na condição de salvos pela graça. Então a fé é a condição para você ser salvo. Então quando Lutero levanta a bandeira de somente pela fé, ele estava dizendo isso, é somente pela fé. Não é necessário pagar indulgência, não é necessário pedirmos para um Papa ou para alguém remir os nossos pecados, eles já foram remidos por Cristo. Nós temos apenas que crer. Nós temos que crer. Não é Papa, não é Bispo, não é Padre, não é Pastor, não é isso. Quem nos perdoou foi Jesus. Então nós temos que crer de todo o nosso coração na salvação que Ele nos dá. O segundo sola Escritura, quer dizer, somente a Escritura. E aqui, irmãos, eu quero ler aqui algumas declarações de Lutero, que eu achei muito interessante. Ele, quando levanta a bandeira de só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a graça e só a Deus dar glória, quando ele levanta esses 5 pontos da fé cristã, o Papa decide excomungá-lo. E aí ele se levanta e ele diz o seguinte: somente a Escritura. Provavelmente pela primeira vez não quero jogar fora todos aqueles que são mais instruídos do que eu, mas somente a Escritura deve reinar, e não a interpreto por meu próprio espírito, ou pelo espírito de qualquer homem, mas quero entender a Escritura por si mesma, e mediante o seu Espírito. Em outras palavras, o que Lutero estava dizendo? A Escritura, ela não deve ser interpretada por A ou por B, ela deve ser interpretada pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Nós temos que entender o que a Escritura quer dizer, e não cada um interpretar a Escritura ao seu bel prazer. Então Lutero ele criou um sistema de interpretação bíblico que prevalece até hoje, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em outras palavras, você quer entender o que a Bíblia diz, você tem que ler toda a Bíblia. Você quer entender um tema, você não pode pegar um versículo isolado da Bíblia e interpretar só naquele versículo aquele tema. Você tem que ler o que a Bíblia toda diz acerca daquele tema, para que você possa entender toda a interpretação que Deus trouxe sobre aquele tema, sobre aquela temática. Então o que acontece? A Bíblia, se ela for interpretada de forma errada, ela dá origem a ensinos errados, que vão atender interesses errados, e que vai conduzir o homem a caminhos errados. Então o problema é que todo mundo estava interpretando a Bíblia sob bel prazer, e ele começa então a levantar essa questão. A Bíblia ela tem uma verdade, e nós precisamos entender o que ela nos diz, e não querer dizer o que a Bíblia diz, aceitar o que a Bíblia diz,
Isso cabe a nós. Uma outra fala de Lutero, numa discussão, depois que ele lança as 95 teses, ele é chamado para um debate, e aí nesse debate ele diz assim: a não ser que seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por argumentos evidentes, eu não acredito no Papa, nem nos concílios, exclusivamente, visto que está claro que os concílios erraram muitas vezes, e se contradisseram a si mesmos. A minha convicção vem das Escrituras, a que me reporto, e minha consciência está presa à palavra de Deus. Em outras palavras, ele dizia: entre concílios, entre o que o Papa diz, eu fico com a Bíblia. A Bíblia sempre, a Bíblia é o meu juiz, aqui está a palavra do meu Deus. Numa outra situação, em que ele estava num outro debate, ele diz assim: a palavra é o que faz a verdade aparecer, porque mesmo se Cristo fosse dado e crucificado 1000 vezes por nós, tudo isso seria em vão, se a palavra de Deus não viesse a nós, e partilhasse e presenteasse a mim e dissesse: isso é teu, pega e guarda o bem. Martinho Lutero defendeu o princípio de que a Escritura é a sua própria intérprete. Isso significa que não é o intérprete que confere sentido ao texto, ou que torna o texto compreensível. Antes é o texto que deve dizer aquilo que tem que dizer de si mesmo. Então olha só, a autoridade que ele tinha, a profundidade de conhecimento nas Escrituras. E aqui, irmãos, nós temos em 1 Pedro 1,20, dizendo assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos da parte de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em cima desse texto, Martinho Lutero debateu contra aqueles que se levantaram contra ele, querendo refutar as Escrituras. Ele disse: a profecia não foi produzida pela vontade dos homens, o Espírito Santo é o autor da profecia, e os homens que escreveram simplesmente escreveram que o Espírito Santo mandou que eles escrevessem. Então somente a Escritura é a base de toda a verdade que nós precisamos crer. Nessa noite eu quero perguntar a você: você confia na palavra de Deus? Quem crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Então não saia daqui, irmão, porque um dia nós seremos julgados pelo que está escrito na palavra. Jesus diz: eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar os que estavam perdidos, mas a palavra vos julgará no último dia. Não vai ser o Papa, não vai ser pastor algum, bispo algum, quem vai julgar a gente é a palavra, irmãos. Então nós temos que viver de acordo com o que a palavra diz. O terceiro sola é solos Cristo, ou somente a Cristo. Na época da igreja medieval, a igreja pregava que a obra de Cristo sozinha não era suficiente. Haviam outros intercessores, havia Maria, havia o Papa, haviam os santos, enfim, Jesus era apenas mais um no meio de mediadores, de outros mediadores. E a palavra de Deus, irmãos, nos diz, a Bíblia diz que só existe um mediador, sim ou não, irmãos? Isso está lá em Timóteo. Abra sua Bíblia, vê se eu acho com facilidade aqui, né? Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é, irmãos? Jesus Cristo. Por isso ele diz: é só Cristo, é somente Cristo, só Ele é o mediador.
Ele é o Filho do Deus vivo, somente Ele tem o poder de trazer o perdão dos nossos pecados. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o que a Bíblia diz, é o que as Escrituras afirmam, e é nessa verdade que eu estou firmado. Jesus, irmãos, é o referencial perfeito de ser humano que Deus quer ver em mim e quer ver em você. O referencial perfeito de um ser humano que não vive nesse mundo buscando a realização nas riquezas do mundo, nos prazeres do mundo, no dinheiro, no luxo que o mundo oferece. Porque se você olha para Jesus, lembra de como Jesus viveu. Você vê Jesus procurando riquezas, irmãos? Mas hoje parece que tem muito crente que só quer buscar as riquezas que o mundo oferece. Jesus tem que ser o alvo da nossa vida, Ele tem que ser o referencial. Não estou dizendo para você matar suas ambições, não estou dizendo para você deixar de ter sonhos, de adquirir, de comprar. Estou dizendo apenas que você tem que ter cuidado para que essas coisas não se tornem aquilo que é mais importante na sua vida, porque senão você vai trocar o essencial pelo importante. É importante comer, irmãos? É importante ter conforto? Sim ou não, igreja? Mas isso não é o essencial. O essencial é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é promover o reino de Deus na terra. O que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o perigo hoje na vida de muitos crentes? A sedução das riquezas, ou a sedução do brilho das coisas que o mundo oferece. Por que as pessoas se corrompem hoje? Porque querem ter muito dinheiro. Existe uma corrupção silenciosa trabalhando na sua mente, na minha mente, no meu coração, no seu coração. A todo instante, irmãos, a todo instante o diabo tenta nos corromper em função de dinheiro, de sexo, de prazer, de coisas que podem não ser pecados, mas de repente se tornam pecado na nossa vida. Aquela frase de que o crime compensa, parece que está virando moda, né? Eu lembro do missionário que estava no Amazonas, e ele veio aqui alguns dias atrás falar sobre a realidade do Amazonas. Eu não perguntei para ele aqui na igreja, eu não tive coragem de perguntar, mas eu perguntei para ele lá, na hora que a gente estava em casa almoçando. Perguntei como é que é essa questão lá no Amazonas, das ONGs, das coisas que acontecem lá, tem corrupção lá? Ele falou: pastor do céu, lá é que tem, né? Essa pauta de preservação da Amazônia, como tem um engano tão grande por trás disso. Muitas ONGs estrangeiras lá, tirando minério, tirando riquezas do local, e mandando, e vendendo, e compartilhando com políticos. Ele falou: tem um prefeito de uma cidade lá que é dono de uma draga. É prefeito, mas ele é dono de uma draga lá, e ele explora, ele tira, ele arranca minério, ele vende, e enfim, tem tanta coisa errada acontecendo. Ele falou: lá o crime compensa. Por quê? Porque tudo está acontecendo dentro de um sistema político corrompido, né? E ele diz assim: dá dó, pastor, daqueles ribeirinhos, porque eles podem plantar para a sua subsistência, mas quando eles querem vender, comercializar para ter uma vida melhor, eles não podem. Os outros podem. Então eles não crescem. Ele falou assim: lá o povo não casa. O homem pega uma mulher, vive com ela 15, 20 anos e não casa nunca, porque para eles casar não é importante. A cultura. Ele falou assim: o sonho de uma jovem lá, ribeirinha no Amazonas, é encontrar um homem que não mora lá para sair de lá, porque ela não vê futuro lá, aonde eles estão. Por quê? Porque a corrupção é tão grande, e as pessoas, por um saco de arroz, um saco de feijão que um político entrega, eles voltam naquele político 5 anos, 10 anos, porque entregou um saco de feijão, um saco de arroz. Falou: sabe qual é o maior medo de um ribeirinho lá no Amazonas?
perder a cesta básica, perder o auxílio família. Se falar que vai perder o auxílio família, ele entra em crise, porque eles estão acostumados a viver e comer por aquilo que o governo entrega. Mas o mesmo governo que entrega o Bolsa Família tolhe o crescimento, tolhe a possibilidade deles crescerem, deles evoluírem, deles terem condições de se autossustentar. Então isso é um mundo. E aí essa corrupção que muitas vezes a gente ouve, a gente vê e que a gente tem contato com ela, isso que é trabalhar dentro de nós, sabe? Para você não ser tão zeloso. Está acontecendo tanta coisa assim, será que vale a pena continuar sendo tão rígido? Será que vale a pena continuar sendo tão fiel? Será que vale a pena continuar fazendo as coisas do jeito certo? Pois eu digo, vale a pena sim, porque quem vai te recompensar não é o homem, é o Senhor, porque você não está esperando da mão dos homens, você está esperando das mãos de Deus. Então quem espera em Deus faz as coisas do jeito que Deus quer, ainda que você seja chamado de bobo, ainda que você seja chamado de otário, desculpe a expressão, porque muitas vezes quem é honesto, quem faz as coisas certo, quem procura andar certo, muitas vezes é chamado de bobo, né, de otário, né? Por quê? Porque está fazendo o que é certo. Prefira ser bobo aqui na terra, mas ser honrado no céu, do que ser esperto aqui na terra e não ir para o céu. Às vezes a gente quer ser bem visto aqui, a gente quer se dar bem aqui, mas a gente esquece que um dia a gente vai morrer. Fala para o seu irmão aí, irmão, um dia você vai morrer. É uma notícia, né? Se Jesus não voltar antes, a gente vai morrer. E a pergunta é: você está preparado? Né? Está preparado para encontrar com Deus? Se você está em Cristo, se você colocou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e está vivendo para a glória dele, a morte pode vir a qualquer momento, e isso não vai colocar medo no seu coração, porque você está debaixo da graça de Deus, que é suficiente para a tua salvação. Somente a graça, só a graça e somente a graça. O quarto, sola, a graça de Deus. O que é graça, irmãos? Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que Deus nos dá sem nós não merecermos. Tudo que Deus nos dá sem mérito é graça, né? Eu sempre uso aquele exemplo de que graça é aquilo que você recebe de graça, mas que alguém pagou no seu lugar e te entregou, né? Imagina, irmão Jorge, do seu aniversário, você ganha lá uma camisa nova do Carlinho, ele te entrega, você passa a usar aquela camisa. Essa camisa é sua, amém? Você pagou por ela? Você recebeu ela de graça. Quem que pagou? Carlinho. Você está usufruindo de algo que alguém pagou e te entregou. A salvação pela graça é isso. Jesus, ele te deu a salvação, mas ele pagou no seu lugar, com o seu sangue, todos os seus pecados. Ele derramou o sangue dele lá naquela cruz, ele pagou os seus pecados, e ele vem e diz: eu te entrego a minha salvação, basta você aceitar ou não. Porque eu digo assim, o Jorge, ele poderia ter recebido o Carlinho comprou a camisa para entregar para ele, aí ele chega lá, o Jorge fala: não quero, não aceito. Ele vai usar a camisa? Vai desfrutar da camisa? Não, porque ele não aceitou. A salvação pela graça é assim. Jesus morreu, derramou seu sangue, aí ele vem e entrega para nós a salvação. Se nós não aceitarmos, a salvação não entra, porque nós temos que crer. Não tem uma parte nossa que é a fé, irmãos? A fé. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Estamos caminhando para o final, irmãos. Segura aí.
vai embora ainda. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. Olha só, a salvação ela é pela graça, mas o recebimento da salvação é pela fé. Ou seja, Jesus morreu, Jesus fez o ato de graça, de morrer no meu lugar e me entregar a salvação, mas se eu não crer, eu não recebo. Então diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, ou das boas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, boa obra é obrigação de todo ser humano fazer. Amém? Deus não te fez para fazer coisa errada, Deus te fez para fazer coisas boas. Então a Bíblia diz: pela graça você é salvo, não pelas obras, porque Deus te fez em Cristo para as boas obras. Em outras palavras, fazer boa obra é obrigação, mas isso não te dá o perdão dos seus pecados. Por isso que a salvação não é pelas obras, por isso que a salvação não é pelo mérito humano, é pela graça de Deus. Então quando Lutero levanta a bandeira da graça, ele está dizendo isso: gente, não é pela indulgência, não é pelo Papa, não é porque eu pago, não é porque eu faço procissão, não é porque eu faço reza, não é porque eu faço penitência, nada disso funciona. A única coisa que funciona é a graça de Deus, é só a graça. Eu tenho que aceitar a graça na minha vida pela fé. Em último lugar, só lhe deu glória, somente a Deus dai glória. Por que, irmãos? Porque tudo vem de Deus. Deus nos salvou. A iniciativa da nossa salvação partiu do céu para a terra. As religiões, elas pregam que você tem que fazer por merecer. As religiões, elas ensinam que você tem que construir uma escada para chegar no céu, baseada nas suas obras, nos seus méritos, que um dia você vai chegar no céu. A graça de Deus é diferente. Não é você subindo, é Deus descendo pela cruz para te salvar. É Deus descendo em forma de homem para te salvar. É Deus morrendo no seu lugar para te salvar. Não é você indo, é Deus vindo ao teu encontro. Então Deus, Ele veio nos salvar. A salvação vem dEle. Ele pagou o preço, Ele quis nos salvar, irmãos. E a palavra de Deus diz que nem a nossa fé, irmãos, é tanto mérito nosso assim, porque o homem, sem a ajuda do Espírito Santo, ele não consegue nem crer. Sabe por que você crê? Porque o Espírito de Deus te convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que você consegue crer? Porque Deus te ajuda a crer. Nessa noite Deus está te ajudando a confiar nele. Deus está te ajudando a crer nele. E se tem alguém aqui nessa noite que não tem salvação, Deus está te ajudando a crer que essa salvação é para você em Cristo Jesus. Que Deus te salvou, e essa salvação é um direito seu, mediante a graça de Deus, mas você tem que aceitar. Por isso que a palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou, porque Ele amou, Ele deu o seu Filho, para que aqueles que estão aqui nessa terra não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas essa salvação só entra na vida daquele que crê. Para todo aquele que nele crer, você tem que crer. De nada adianta eu pregar, de nada adianta eu trazer a você todo o ensinamento da palavra, se você não crer.
Tudo será em vão se não houver fé no seu coração. Então assim, irmãos, eu encerro esse estudo, e aqui eu falo, desses 5 solas da fé cristã, que são a base da nossa fé. Só a fé, só a Escritura, somente Cristo, somente a graça, e somente a Deus devemos dar glória, porque Ele quis nos salvar, Ele nos amou primeiro. Se você ama a Deus hoje, é porque o amor de Deus te tocou. Ele amou você primeiro, Ele quis te amar primeiro, e você agora responde a esse amor amando a Ele. Então nesse momento eu quero que você fique em pé. Eu não sei